Tudo bem, pessoal? Vamos estudar um pouquinho juntos hoje sobre as demarcações do abdômen. O abdômen ele tem 9 demarcações, tem 9 regiões. Vou tentar ilustrar para vocês aqui da melhor forma possível. Essa linha não ficou muito reta, vamos fazer de novo. Não mudou muita coisa, mas vamos lá. Essas são, de uma forma ilustrada, mas essas são as 9 demarcações, as 9 regiões do abdômen. Sendo essa primeira aqui, eu vou demarcar como letras. Sendo essa primeira aqui, vou usar aqui como a letra A, de acordo com a literatura que eu estou estudando. Esse é o hipocôndrio direito, aqui onde eu marquei com a letra A. Logo em seguida, ao lado dele, eu vou demarcar aqui com a letra B, como eu disse, conforme a literatura que eu estou estudando. Esse é o epigástrio. Aqui, na letra C, é o epicôndrio esquerdo. Na letra D, a lateral direita, ou região direita, ou flanco direito. Na letra E, vou marcar aqui como região umbilical. Isso mesmo, ou mesogástrio, região umbilical ou mesogástrio, aqui na letra E. Na letra F, a gente vai marcar como região lateral esquerda ou flanco esquerdo. Na letra G, é a região ilíaca ou inguinal direito. Aqui na letra H, é o hipogástrio. E na letra I, é a região ilíaca esquerda ou inguinal esquerdo. Seguindo essas demarcações aqui, a gente já viu o nome de todas as áreas, o nome de todas as regiões que são demarcadas no abdômen, das 9 regiões presentes na divisão do abdômen. Agora vamos ver alguns dos órgãos pertencentes, alguns dos órgãos mais importantes. Tem muitos outros, mas esses são os mais importantes, os mais calibrosos, assim, os que mais tomam aquela parte, os que mais se fazem presente nas partes seguintes, nessas partes citadas. Vamos começar aqui, deixa eu remover essas marcações, remover a pele, e a gente chega aqui nos órgãos. Deixa eu afastar um pouquinho mais. Isso, aqui já dá pra gente ter uma ideia. Vamos ter uma ideia bem legal aqui, pessoal. Vamos lá. Seguindo aquelas demarcações que eu fiz, a gente entra aqui na letra A, no hipocôndrio direito. Era bem aqui em cima onde eu deixei demarcado. Ele fica abaixo do tórax. Ele fica à direita da região do epigástrio. O epigástrio ele é centralizado aqui. Ele fica, no caso, à direita, o hipocôndrio direito. Os órgãos mais os órgãos mais calibrosos, os órgãos principais, assim, que ficam presentes no hipocôndrio direito, é o fígado e a vesícula biliar. Vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o fígado. Aqui ele é dividido em seções, e ele não é um órgão que fica presente somente nessa parte. Deixa eu aproximar aqui para que vocês consigam ver o fígado. Ele não fica presente somente no hipocôndrio direito. Como eu disse, ele é um dos órgãos mais calibrosos que pertence a essa divisão.
pertence a essa região. Mas se vocês puderem perceber, ele se estende, né, até o hipogástrio, até chegar no hipocôndrio esquerdo. Né? Ele chega aqui, pega um pedacinho do hipocôndrio esquerdo também. Ele se faz presente no hipocôndrio esquerdo e no epigástrio. Porém, ele é mais calibroso no hipocôndrio direito. Mas essa aqui é toda essa demarcação que vocês estão vendo em azul, é o fígado. Vamos lá. O que é o fígado? O fígado é uma glândula tanto exócrina quanto endócrina, ou seja, ele secreta, né? Ele produz secreções tanto dentro quanto fora da corrente sanguínea. E nós temos também a vesícula biliar, que é um órgão que muitas das pessoas dizem que ele tem o formato de uma pera. Deixa eu remover o fígado aqui. Que é esse aqui, ó. Conseguem ver esse órgão em azul? Esse aqui. Essa é a vesícula biliar. É um órgão que as pessoas costumam assemelhar com uma pera, dizem que tem o formato de uma pera. Ele possui ductos que levam, né, que trazem a bile que é produzida no fígado para a vesícula biliar. A vesícula biliar então tem essa função de armazenamento, ela armazena a bile que é produzida pelo fígado, e tem ductos que levam diretamente para o intestino delgado. No intestino delgado ocorre a secreção, né, dessa bile, e então a vesícula biliar secreta essa bile no intestino delgado, em uma das partes do intestino delgado, onde acontece a quebra enzimática desses nutrientes. Então a função da bile é armazenamento, né, fazer o armazenamento e depois ela faz a secreção, né, da substância armazenada, no caso a bile, para ajudar durante a metabolização do alimento. Agora nós vamos ver aqui sobre a letra B, onde eu deixei demarcado lá o epigástrio. O epigástrio ela é uma porção mais centralizada, que é a parte média superior da parede abdominal, entre os dois hipocôndrios, o direito e o esquerdo. O principal órgão que se faz presente no epigástrio é o estômago. Né? Então vocês podem ver, esse órgão em azul aqui é o estômago. O estômago ele é um órgão do trato digestivo, né? Ele fica abaixo do diafragma. O diafragma é o músculo que faz o auxílio da respiração, né? Ele faz basicamente a divisão também entre o tórax e o abdômen. Ele fica acima do pâncreas, é onde inicia o processo digestivo, né? Onde o bolo alimentar é um dos primeiros órgãos que entram em contato direto com o bolo alimentar após a ingestão, né? E ele faz a inserção de algumas substâncias, né? E prepara para que o bolo alimentar siga diretamente para o intestino delgado, entrando em contato com o íleo, com o duodeno e com o jejuno. Depois disso, nós vamos para o hipocôndrio esquerdo, né, que seria essa parte mais na lateral, aqui, ó, mais na lateral esquerda. Lembrando, sempre considerando a posição anatômica. Nesse caso aqui, está em pé, está em ortostático, posição anatômica. Então, no hipocôndrio esquerdo, né, que ele fica normalmente aqui, o quadrante onde se localiza tanto o hipocôndrio esquerdo, deste lado aqui, esse lado aqui é o esquerdo, esse lado aqui é o direito. O quadrante entre eles, onde a gente pode localizar mais ou menos, né, a área de interseção, seria entre o nono e o 12º par de costelas, né? Então nessa região aqui, ó, mais ou menos nessa região aqui seria o hipocôndrio esquerdo. Lembrando, não tem só os órgãos que eu estou citando, tem mais órgãos.
mas esses são os órgãos mais calibrosos, os que se fazem mais visíveis nesses locais. No hipocôndrio esquerdo, o principal órgão que nós temos ali é o baço. De uma visão posterior, vocês conseguem ver um pouquinho melhor, é o baço. Esse órgão em azul aqui é o baço. Ele é um órgão linfático, ou seja, ele participa da produção das células sanguíneas pelo processo da hematopoiese. Ele tem uma função imunológica muito grande, né? Ele faz a produção e ele cuida da proliferação dos linfócitos também. Tudo isso acontece no baço, então ele tem uma grande responsabilidade aí e se localiza no nosso epicôndrio esquerdo. Vamos voltar um pouquinho aqui. Agora nós vamos para a letra D. Fica localizada mais ou menos aqui, ó. Lembrando que é somente para ilustração, de uma forma bem ilustrativa, mas eu acho que dá para entender legal, principalmente com o desenho que eu fiz enquanto ainda estava com a pele, com as camadas da derme e epiderme. Mas aqui na letra D, nós teríamos a lateral direita, no caso, ou então flanco direito, né? Tem alguns nomes diferentes aí, que é a região direita, a região umbilical. O principal órgão presente aqui seria o rim direito. Ele fica aqui atrás, né? Ele fica posterior, uma visão melhor desse órgão ele é posterior, mas fica aqui. É o rim direito. Ele é um órgão excretor, né? Algumas pessoas, algumas literaturas trazem ele como semelhante a um feijão. Tem a função de filtrar os produtos do metabolismo na corrente sanguínea e excretar o material dispensável, ou seja, além da corrente sanguínea, né, estar metabolizando, além de ter a metabolização das vitaminas ou de todo o material pela corrente sanguínea, quando o sangue passa pelo rim, o rim tem a função de filtragem, ou seja, ele filtra e guarda toda a matéria excretora, tudo que é dispensável para o organismo. Ele guarda e encaminha para os ureteres. Os ureteres encaminham toda essa matéria excretora, todo esse líquido para a bexiga. A bexiga faz o armazenamento e durante a micção a bexiga encaminha, né, todo esse material que é excretor, todo esse material que não tem utilidade dentro do organismo, encaminha para a uretra e então é dispensável. Então, esse líquido, né, todo esse material dispensável pelo organismo é expulso, né, após todo esse processo aí passando pelo trato urinário, no caso dos rins. Depois disso, que é a letra D que a gente falou do flanco direito, nós vamos para a letra E. A letra E é a região do mesogástrio ou região umbilical. Que ela é mais aqui ela é mais ou menos aqui, ó. É bem aqui no centro, onde eu mostrei lá no primeiro desenho. Ela fica na região central do umbigo, do abdômen, né, ao redor do umbigo. O umbigo é uma cicatriz resultante da queda fisiológica do cordão umbilical, o mais conhecido cordão umbilical, né, que é a ligação que as crianças, os bebês, no caso, eles têm diretamente com a mãe. Uma das veias, né, uma forma de ligação entre os dois, onde passam as vitaminas, onde passa a circulação. É a forma de contato que a mãe tem com o bebê durante o seu desenvolvimento embrionário. Uma das curiosidades que a gente tem aqui, quando a gente fala do... Deixa eu colocar a pele de volta aqui. Quando a gente fala do umbigo, né, ele é muito utilizado para laparoscopias, que são cirurgias de remoção da vesícula, né? Mas alguns médicos acabam adotando a cicatriz do umbigo, né? Não fazem uma cicatriz nova, fazem a incisão por aqui
e pelo umbigo fazem a cirurgia de remoção da vesícula. E até mesmo procedimentos ginecológicos ou urológicos também. Tudo pode ser feito por aqui, depende da avaliação médica no local. Mas tem alguns estudos que apontam que pode ser realizado dessa forma também. O principal órgão presente na região umbilical, no mesogástrio, é o intestino delgado. O intestino delgado ele é dividido em 3 porções. A primeira, deixa eu desligar o modo de seleção. A primeira aqui em cima é o duodeno. Depois do duodeno, ele vem parar no jejuno. E do jejuno ele passa para o íleo. Essas 3 camadas do intestino são onde passam a alimentação, né? Nessa ordem que eu falei. Nessas 3 partes, cada uma tem a sua responsabilidade. Uma faz a quebra enzimática dos nutrientes no jejuno. O duodeno no duodeno faz a quebra enzimática dos nutrientes. O jejuno é onde entra em contato com os líquidos que são produzidos no fígado e no pâncreas, no caso da amilase pancreática e da bile, que é produzida pelo fígado, que fica armazenada lá na vesícula biliar. Então, aqui no intestino delgado é onde acontecem essas químicas, né? Esses processos químicos corpóreos, acontecem toda essa metabolização aqui no intestino delgado. Depois disso, a gente vai para a lateral esquerda ou flanco esquerdo, que seria, deixa eu remover aqui, seria desse lado aqui. No flanco esquerdo, nós temos que fica ao lado da região umbilical, inclusive, nós temos o rim esquerdo, que tem a mesma função do rim direito, né? Fazer a filtragem e a eliminação e o encaminhamento, né, de todo o material que é dispensável para o organismo, né? Tudo aquilo acontece nos rins. Tem um rim no flanco esquerdo e outro rim no flanco direito. Esse seria a letra F. E eu acho que eu não falei, mas o mesogástrio, né, região umbilical, seria a letra E. Só para vocês poderem assimilar melhor de acordo com a primeira imagem que eu mostrei com as camadas de derme e epiderme. Depois disso, nós vamos para a letra G, que seria a região ilíaca direita. Mais ou menos por aqui. Nessa área que eu estou ilustrando aqui. Eu ainda não tenho muita afinidade com o programa, estou estudando um pouquinho sobre ele e a gente vai trazendo vídeos com mais qualidade futuramente. Vamos lá. Essa região ilíaca direita, né, fica embaixo do flanco direito, inclusive, que seria aqui a parte medial aqui. Ele tem 2 órgãos específicos, aqui muito importantes, sendo eles o seco, que esse aqui é uma porção, digamos assim, a base do intestino grosso, e tem também o apêndice. Tem esses 2 órgãos aqui que ficam presentes na região inguinal direita, né? Região ilíaca direita. A função do seco, né, ele é a porção inicial, né? Ele é a porção inicial do intestino grosso. O intestino grosso ele é ascendente, ou seja, ele sobe pela região direita, ele é transverso na região superior, ou seja, ele ascende na região direita, se torna transverso da região direita para a região esquerda e depois se torna descendente na região esquerda. Ou seja, o intestino grosso ele é ascendente, transverso e descendente. Tem 3 divisões aí. Tem mais uma divisão ainda que a gente vai ver.
enfim. O seco, né, ele é a porção inicial do intestino grosso, como eu evidenciei aqui. Ele antecede o cólon, né, ou seja, é a porção inicial. Ele recebe todo o material que é provindo do íleo. Né? O íleo, como eu disse, ele é a porção final aqui do intestino delgado, ou seja, o intestino delgado se liga no intestino grosso aqui pelo seco, né, por essa parte. Que recebe o seco, ele recebe o quimo. O que é o quimo? Ele é um líquido. O quimo é um líquido pastoso, né, que é provindo da metabolização parcial de alimentos, né, alimentos parcialmente digeridos, né, ficam numa consistência pastosa e após passarem aqui pelo intestino delgado e eles chegam aqui no seco, que é um órgão onde se inicia a responsabilidade da absorção de água. Né, o intestino grosso, ele é totalmente, né, uma das funções principais do intestino grosso é a absorção de água pelo organismo. Então essa absorção começa aqui pelo seco. O outro órgão que nós temos aqui é o apêndice. O apêndice tem algumas curiosidades. Né? Ele é uma pequena extensão tubular do seco. Aqui, ó. Esse aqui é o apêndice. Alguns pesquisadores, né, por estudos, alguns pesquisadores aí que se dedicaram um pouco sobre esse tipo de estudo, eles dizem que o apêndice é um vestígio de um órgão redundante, ou seja, um órgão que não se faz mais necessário hoje em dia. Ele é apelidado, né, ele e algumas outras estruturas do corpo também, de estruturas vestigiais. O que são estruturas vestigiais? São estruturas que perderam ou que mudaram a sua funcionalidade ou não se fazem mais necessárias. Após algumas pesquisas, eu verifiquei também que o apêndice, né, tem alguns outros pesquisadores que dizem que o apêndice ele era responsável antigamente, de acordo com a ancestralidade, ele era responsável por auxiliar, né, na metabolização da celulose. A celulose que é encontrada no milho, também tem a celulose, aquela capa do milho. Então, toda essa metabolização de alimentos que contém celulose, né, de acordo com a ancestralidade por alguns pesquisadores, eles dizem que o apêndice era responsável por fazer essa metabolização, né, fazer a secreção, né, segregar algum líquido, algum tipo de secreção que era responsável e tinha a capacidade de metabolizar esse tipo de metabolizar, né, a celulose. Também a função mais moderna, né, encontrada para o apêndice, né, ele tem alguns debates, como disse, é um órgão bem curioso, porque tem alguns pesquisadores, né, alguns médicos que dizem que o apêndice não tem função. Já existem outros que defendem a função do apêndice. A função mais moderna que eu consegui encontrar, né, dele aqui, a funcionalidade dele, é de repovoar o organismo de bactérias boas. Como assim? Repovoar o organismo de bactérias boas. Existem bactérias boas? Sim, existem. No nosso trato intestinal existem muitas bactérias boas, né, que são conhecidas, inclusive são conhecidas como microbiota intestinal ou flora intestinal. Essas bactérias elas são responsáveis são responsáveis por várias coisas no intestino. Algumas dessas coisas são, elas auxiliam na digestão e podem monitorar também o desenvolvimento de micro-organismos que podem desenvolver ou causar doenças. Ou seja, se houver um desequilíbrio na flora intestinal, pode ser devido a um desequilíbrio ali de possíveis agentes patológicos que estejam acometendo ali o intestino, né, a flora intestinal. Bom, vamos lá.
Desculpa pelos cachorros aí, pessoal. Então, o que pode acontecer? Além de servir como um aviso, né? Como uma monitoração, ou seja, algum desequilíbrio ali pode ser identificado como um agente etiológico, né? Como um agente patológico, uma situação patogênica, enfim. O desequilíbrio pode acusar, né? Pode mostrar alguma das situações que podem acarretar em alguns problemas futuros. Né? Como eu disse, a presença de algum agente que vai causar algum tipo de dano naquela estrutura pode ser evidenciado pela flora intestinal. Então, o apêndice, o que ele pode fazer nesse caso? Ele desempenha, de acordo com as pesquisas, a seguinte função. Além de ele ter essa questão da ancestralidade, ele, durante uma patologia, um exemplo, durante uma crise de diarreia, né, onde o organismo expulsa todo o material excretor, né, o organismo expulsa inclusive água, a pessoa desidrata, o organismo ele quer colocar para fora alguma situação, né, algum agente que está fazendo algum mal ali, ou seja, o organismo se limpa. Né? Aqui no apêndice, alguns pesquisadores dizem que aqui no apêndice é onde se alojam as bactérias boas, né? As bactérias que podem, né, que auxiliam, né, no organismo. Então, após essa crise passar, as bactérias que se abrigaram no apêndice, elas repovoam novamente o intestino, né, a flora intestinal. Elas formam novamente a flora intestinal. Por isso que acontece uma repovoação. Essa repovoação traz de novo o equilíbrio, a absorção de sais minerais, a absorção de sal, a absorção de água, metabolização de alimentos, a digestão. Né? Tudo acontece novamente, tudo se dá o equilíbrio de acordo com as bactérias que ficaram aqui no apêndice. Sem o apêndice, após as pessoas removerem o apêndice, não é que as pessoas param de ter essa capacidade, mas torna-se acontece de uma forma diferente, talvez de uma forma mais demorada, mas acontece da mesma forma. Por isso, né, que tem alguns profissionais, alguns pesquisadores que defendem que o apêndice é inútil, né, defendem que ele é realmente uma estrutura vestigial. Então depende muito da literatura na qual a gente está se aplicando no momento e depende muito da finalidade dos estudos. Então essa era a região G, né, região ilíaca direita ou inguinal direito. Agora nós vamos para a região H, né, que seria o hipogástrio. Seria essa região mais aqui do meio. Bom, no hipogástrio, né, ele fica acima da região pélvica, central, né? Ele é central, na linha central, ele é inferior, ele fica aqui embaixo do abdômen. Ele não tem um órgão que se faça totalmente presente ali, né? São várias interseções, são pedaços de órgãos. Pega, digamos assim, a parte mais superior da bexiga, pega a parte inferior do intestino delgado, né? Ele passa também um pouquinho do intestino grosso. Então ele não tem um órgão, digamos, que resida, né, que mantenha seu posicionamento ali. Ele pega vários pedaços, né, várias junções de outros órgãos e se faz presente ali também. Daqui nós vamos para a região I, que seria a ilíaca esquerda ou inguinal esquerdo, que seria mais voltado para lateral aqui. Nessa região, que é inclusive abaixo do flanco esquerdo, nós temos o cólon sigmoide do intestino grosso, que seria esse aqui. Cólon sigmoide. Ele é a quarta seção do intestino grosso. Né? Como eu disse, o intestino grosso é ascendente, transverso, descendente e tem o cólon sigmoide. Ele é a quarta seção do intestino grosso. Ele é o local onde termina, né? Onde fica acumulado a matéria, né, ali presente,
e onde ele termina e intensifica a absorção de água. De água e sais minerais, enfim, ali é onde termina toda essa absorção que é presente no organismo. E depois disso, ele direciona para o reto e do reto direciona para o ânus. Lembrando que aqui no intestino grosso ele é responsável pela absorção de água, né, uma das suas maiores responsabilidades, e também pela formação das fezes, pelos movimentos peristálticos. Né, pelos movimentos peristálticos eles fazem, o intestino grosso realiza a formação das fezes. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, né, um pouco dos meus estudos aqui. Espero que vocês possam estudar juntos também, para que a gente possa somar, né, nos nossos estudos. Espero ter tirado as dúvidas de vocês, que vocês tenham, eu tenha conseguido passar alguma gama nova de conhecimentos para vocês, né, que vocês possam ter entendido melhor algumas questões aí que podiam estar em dúvida. E até o próximo vídeo.